Olá, no vídeo de hoje você vai entender claramente assim, como que o indicador me ajuda a interpretar o processo, a avaliar o processo. Ele não te diz o que está acontecendo, mas ele é um excelente alerta para falar, olha, tem alguma coisa acontecendo. Vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje o indicador de desempenho, o KPI, como costumo chamar, e as variações que ele apresenta. Que tipo de variação deve te preocupar, que tipo de variação você deve ficar mais tranquilo. E como avaliar seu processo com essas variações. Deixa eu só lembrar, assim, eu vou deixar o link do PDCA, onde eu apresento o PDCA. Para quem for novidade, eu recomendo que assista esse vídeo primeiro, tá? Mas lembrando assim, o PDCA é um método aplicado ao gerenciamento de processo, né, que tem atividade de planejamento, execução, checagem e ação corretiva. E praticamente ele usa 3 práticas gerenciais, ou seja, eu pratico o PDCA com padronização, indicadores de desempenho e ação corretiva. O que nós vamos falar hoje é sobre indicadores. Vamos focar em indicadores e chegar logo que tipo de avaliação eu posso fazer nesses indicadores. Antes, eu só vou destacar uma coisa que quando eu aprendi eu me atrapalhei muito e às vezes quando eu ensino eu vejo que é um pouco difícil de explicar isso, mas eu vou pegar o ponto da definição de indicador de desempenho. Indicador de desempenho tem que ser um índice numérico que permita medir o desempenho do processo. Não é qualquer número, não é qualquer estatística que eu gere na minha área que são indicadores. Ele tem uma característica de ser uma coisa que eu posso olhar e falar, meu processo está bom ou não. Tá? E ele mede características tipo qualidade, custo, prazo, mas tem um detalhezinho. Ele é medido após o processo ter terminado. Ele mede depois que o produto foi realizado ou depois que o serviço foi prestado. Isso é uma característica importante. Tá? O indicador não mede o processo durante o processo, ele mede o final do processo, o resultado que ele alcançou. Só para reforçar esse conceito que é importante para a gente agora, eu vou pegar uma figurinha tradicional, onde eu tenho fornecedor, insumo, processos, produto, e que atende determinado cliente, e reforçar o seguinte, indicador de desempenho ele é medido depois de o processo realizado. Mas como é que ele mede o produto e eu vou avaliar o processo? Esse é o detalhe que eu queria enfatizar nesse vídeo. Então, assim, seja qual for o indicador, eu peguei um exemplo genérico, mas ele vai medir o resultado final, ou seja, com que prazo foi entregue, com que qualidade eu alcancei, qual o índice de evolução que eu tenho do cliente, ou seja, é sempre uma coisa depois de processo feito. Se foi mal feito, está perdido já, eu só posso corrigir as próximas execuções do processo. Tá, só para simplificar, eu vou tirar um pouco das informações aqui para não poluir muito e pegar só o que interessa para a gente, processo e produto. Tá? E mais ainda, né? Eu também não falo nesse vídeo, não vou entrar em detalhes, senão a gente perde muito tempo, mas eu tenho um vídeo falando sobre diagrama de Chikawa, que é uma outra forma de representar esse fluxograma, esse processo. E eu vou usar aqui porque para enfatizar o seguinte, olha, os fatores que podem afetar o resultado final, ou seja, que vão ser medidos pelos indicadores, eles podem ser, no mínimo, método que eu utilizo, variações, método, material, mão de obra e máquina. Esses 4 fatores são geradores de problema ou não problema. Por exemplo, método inadequado vai gerar defeito no produto. Material com especificação errada vai me gerar problema lá no final. Então, mão de obra mal treinada, ou que entra no processo sem ser muito treinado, ou máquina com falta de manutenção, faz só mais para a gente visualizar assim, olha, não são tantas etapas, mas são diversas causas, diversos fatores que podem afetar o resultado desse produto que vai ser medido no indicador. Então, só para dar mais destaque aqui para o indicador, vamos deslocar aqui. E aí eu vou jogar assim, olha, são 2 tipos de variações que o indicador pode ter. Vai ser extremamente útil para você na prática. Vou mostrar um exemplo depois como que você vai usar isso no dia a dia. A primeira são o que os estatísticos chamam de variações normais ou variações aleatórias. Eu gosto desse termo normal porque, está tudo sob controle, indica isso. Mas elas ocorrem quando todas as causas, método, material, mão de obra, máquina, do processo se mantêm estáveis. Ou seja, eu faço de um jeito diferente do operador A e operador B, mas ainda está dentro de um item aceitável. Eu tenho especificação diferente de matéria-prima, mas dentro de uma faixa tolerável.
eu tenho métodos um pouco diferentes, mas os dois acabam dando o mesmo resultado. Então, são todos os fatores aqui de dentro estão sob controle, estão estáveis. É esperado que eu tenha um resultado só com variações normais. Aqui é importante, antes de eu mostrar o gráfico de exemplo, todo processo vai ter variação. Tá? Então, a variação normal, ela se caracteriza por um conjunto de pontos, uma sequência de pontos aqui num gráfico sequencial que mostra a variação do indicador que eu estou medindo para cada produto que eu gerei, para cada prazo que eu entreguei, para cada custo que foi calculado do produto, e ela vai variar ao longo dos dias, aqui no caso em 41 dias, de uma forma previsível, ou seja, se pontos amarelos, quem conhece limite de controle e tal, não é isso que eu estou falando. Por enquanto é só uma questão visual, qualquer um pode avaliar. Eu consigo falar o seguinte, assim, olha, o próximo ponto no dia 42, eu não sei que número vai ser, mas ele vai ficar dentro da linha amarela, é o mais provável. Isso são variações normais. Todo o processo varia, mas o que eu quero identificar é se as variações são normais. E olha o detalhe, já dá para a gente enxergar. Essas variações normais ocorrem porque no processo as variações estão dentro de uma faixa aceitável. Então eu estou falando que eu estou avaliando o processo. O processo está com pequenas variações, mas que não chegam a afetar, só me geram no indicador de desempenho variações normais. Então isso eu continuo executando dessa forma. Agora, e aí, Marco, só dois tipos de variações? O que eu chamo de dois tipos são qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que me impeça de falar que amanhã vai ficar dentro dessa faixa, são variações anormais ou causais, num termo mais estatístico, mais técnico, né? Essas variações ocorrem quando uma ou mais causas dentro desses fatores aqui do diagrama de Chikawa não estão estáveis. Então, de repente, entra um lote de matéria-prima muito diferente do que é aceitável. De repente, entra um operador novo que nunca foi treinado. Então, qualquer coisa que saia do normal aqui vão me provocar variações anormais. Que aí sim, pode ser de diversos tipos e ela vai te dar... No futuro, a gente lança um vídeo ali falando ó, as diversas variações anormais podem indicar também a possível causa. Mas o indicador, principalmente, ele fala o seguinte, olha... Nesse caso aqui, eu tive um ponto no dia 19 que deu um pico. Então, eu não posso ter certeza se amanhã ele não vai dar outro pico. Então, qualquer coisa dentro daquela diferença de fora de uma nuvem de pontos previsíveis que vai acontecer dentro daquela faixa, Então, isso aqui, esse pico aqui, é uma variação anormal. Aí vem o que o indicador pode fazer por você e o que ele não pode. Ele pode te falar o seguinte, ó, no dia 19... teve alguma coisa aqui que provocou essa mudança. É um alerta. Isso, o indicador bem feito, bem definido, ele te faz. E é esse o grande ganho do indicador. Agora, a causa, às vezes, ela é fácil de identificar. Ontem algum operador pode lembrar do que aconteceu ontem. Tá? Às vezes não é tão fácil. Aí a solução é papel da ação corretiva do PDCA. O papel do indicador é dar um alerta. Opa, tem alguma coisa errada no dia 19. Ou ainda é uma variação anormal, por exemplo, um gráfico que vem variando aqui dentro de uma faixa, aqui nessa primeira, até o dia 19, aqui dentro de uma faixa previsível, e de repente ele sobe e começa a dar Imagina que esse indicador é perda de material. Ele começa a dar uma perda também estável, mas lá em cima. Então, eu não sei dizer, eu não posso dizer que amanhã, como eu não sei a causa dessa variação, dizer que ela vai estar numa faixa, dessa faixa aqui aceitável aqui a partir do dia 19. Isso é uma variação anormal. O indicador não te fala o que foi a causa. Ele só fala, a partir do dia 19 aconteceu alguma coisa lá, não sei o que é, mas jogou minha perda para cima. Estou perdendo, eu estou entregando mais atrasado, o que for. Não importa o que o indicador está medindo. Mais um exemplo só, por exemplo, um indicador de desempenho que mostra uma tendência de diminuição. É diferente da variação normal que é previsível aquele processo. No dia seguinte eu sei dizer o que é. Então o que o indicador te fala, olha, tem alguma coisa aqui no processo que não era planejado, porque o indicador era para se manter estável, porque é um índice numérico, tá? E que ele está provocando uma queda gradativa do resultado. Então esse quadro aqui é uma variação anormal.
E variação anormal no gerenciamento do teu processo, fora do que é esperado, é para você girar o PDCA e acionar uma ação corretiva. Então, só para fechar esse assunto, Marcos, aí na prática, como é que me ajuda, tá? Então, eu peguei emprestado aqui um indicador, um quadrinho que eu fiz no outro curso, que é a trajetória de um gestor de sucesso, né? Onde ele mostra assim, todo gestor de sucesso, se ele começar do zero a uso de práticas de gestão, ele vai passar por 4 estágios. Tá? O estágio 1 é quando ele está gerenciando uma área sem indicador nenhum. Na verdade, ele não está gerenciando, ele está apagando incêndio aos montes. O estágio 2 é quando ele estabelece um indicador em cima de um item importante, e aí o mais comum, o mais provável é que esse indicador vai apresentar um monte de variações anormais. Uma mistura, picos, tendências, patamares diferentes. Então, a briga dele, do gestor, vai ser atuar nesses alertas que o indicador está dando. Então, vai ter um monte, ele vai ter que ficar girando o PDCA várias vezes, buscando a causa, porque muitas vezes o indicador não aponta qual é a causa, e vai ser já usando o PDCA. Já é o método PDCA. Eu vou usar a padronização para evitar que a causa volte a ocorrer, eu vou usar a ação corretiva para identificar qual é a causa que eu devo padronizar e vou checar de novo o resultado com indicadores. Então, tanto aqui no estágio 2, no estágio 3 e 4, ele vai usar o indicador. E aí uma canjinha aqui de um outro tema, né? Vocês vão reparar que até ele eliminar causas anormais, não se falou em meta. Então, a primeira meta do gerente é eliminar variações anormais, estabilizar o processo. E depois de estabilizar o processo, aí sim vem o cliente, o acionista, ou você com a sua equipe, estabelece metas e aí vai usar o mesmo PDCA para alcançar um novo patamar. Você vai resolver um problema que não são variações anormais, são variações crônicas e que o A do ação corretiva te dá ferramentas para tentar estabelecer, o que está me deixando eu nesse estágio aqui de entrega, muito atraso de entrega, e o que eu preciso fazer para reduzir abaixo de 10%. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da abordagem. Inscrevam aí, façam seus comentários e se inscreve no canal. Nós estamos lançando vídeo semanal e vamos lançar de acordo com a demanda de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.